As duas anteações podem ser alocadas no exterior? O custo-benefício é melhor que deixar aqui? Vamos lá. Quando a gente está falando de anteações, a gente está falando do dólar e do ouro, tá? Vinícius, o que é uma anteação? Sou novo por aqui. Ok, uma anteação é um investimento que se valoriza quando as ações caem, tá? Mas não se valoriza na mesma medida. No longo prazo, se valoriza pelo menos 2 a 3 vezes mais que a queda das ações. No curto prazo, pode tudo subir junto, pode tudo cair meio junto, durante meses, inclusive. Então, é super normal. Por isso que o foco ao investir, o seu foco tem que estar em investir por pelo menos 5 anos. Tá? Porque senão você está especulando na bolsa, senão naturalmente você vai perder dinheiro, tá? Já saiba disso. Então você tem que ter um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos, senão não faz sentido você investir na bolsa. Assim sendo, as anteações são o dólar e o ouro, que eles têm uma comprovação de longo prazo, mais do que apenas uma correlação, ou seja, apenas uma observação e validação com base na história de que quando uma coisa subiu, o outro caiu e subiu muito mais do que aquilo que caiu, etc e tal. Existe uma relação umbilical, uma relação de causa e efeito, certo? É por conta da queda num determinado investimento que tem uma alta no outro e assim por diante. Então isso nos dá confiabilidade de que isso vai continuar acontecendo no futuro e não foi somente uma coincidência do passado. Aí tem várias formas, vários veículos de investimento nas anteações, tá? Tem como investir nas anteações no exterior, tá? E aí a pergunta é, o custo-benefício é melhor que deixar aqui? Para o ouro, sim. É melhor o custo-benefício investir lá fora do que aqui, tá? Por quê? Quando você investe aqui, por exemplo, em ouro, o que acontece? Você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que você tiver, tá? Se você investir lá fora, por exemplo, em ETFs no exterior, o que acontece? Você tem uma isenção do imposto de renda até R$35 mil em vendas. Então, você pode vender até R$35 mil desse ETF de ouro, por exemplo, lá fora, e você não precisa pagar imposto de renda sobre essa rentabilidade. Então, você tem uma vantagem tributária, certo? Então, você dribla, digamos assim, mas é de forma totalmente legal. Eu quero dizer dribla porque você acaba fugindo de forma legal, tudo que eu falar para você é de forma legal, desse imposto de renda que você teria que pagar. No caso do dólar, tem uma faca de 2 gumes, é um processo diferente, tá? Por que é um processo diferente? Porque se você mandar dinheiro lá para fora, por exemplo, vou converter meus reais em dólares, vou deixar meu dinheiro parado lá na conta, numa corretora nos Estados Unidos, por exemplo, meu patrimônio vai estar em dólar. Qual é o problema? Você corre o risco dessa empresa quebrar e o fundo garantidor não cobrir a sua perda. Por quê? Basicamente porque aconteceu uma quebradeira geral no sistema financeiro e, poxa, o FDIC já quebrou nos Estados Unidos, por exemplo, que é o equivalente ao FGC no Brasil, que garante, caso um banco quebre, ele te devolve dinheiro se você estiver investindo no CDB, LCI, LCA. O FDIC lá nos Estados Unidos é o comparável ao FGC aqui no Brasil. Na verdade, o FGC imitou o FDIC, tá? E o FDIC já quebrou, já foi à falência. Então, essas instituições, elas sempre garantem o valor para você, mas só te pagam se eles tiverem dinheiro disponível em caixa. Então, se for uma quebradeira meio geral, por conta de uma crise de liquidez, uma crise financeira, você pode ficar sem o seu dinheiro. Então, assim, eu acho que é um risco muito alto você deixar dinheiro parado na corretora, tá? Agora, qual seria uma outra alternativa para você investir, por exemplo, em dólar no exterior? Seria você... E por que investir em dólar no exterior? Porque se você investir, por exemplo, num ETF, o que é um ETF? É um fundo de investimento negociado na bolsa. Se você investir em um ETF no exterior, você tem essa isenção em vendas de até R$35 mil, você tem isenção do imposto de renda. Se você investir num fundo cambial aqui no Brasil, por exemplo, investir em dólar, o que vai acontecer? Você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá? Pelo menos 15%, nos dois casos, ouro e dólar. Qual é o grande problema, tá? Eu vou até compartilhar minha tela aqui para ficar mais evidente para você. Estou pegando aqui e te mostrando agora na minha tela um ETF, tá? Que é o SHV, que basicamente é um ETF por meio do qual você consegue investir em títulos americanos de curtíssimo prazo, certo? Então, o que a gente consegue ver? Que esse ETF de renda fixa
está tendo prejuízo, está tendo desvalorização. Por que esse ETF de renda fixa está tendo prejuízo, está tendo desvalorização? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo. E enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos estiver subindo, o que acontece? Na renda fixa tem essa regra. Se a taxa de um título sobe, o preço dele cai. Então, acontece que se você investir em dólar no exterior, investindo por meio do SHV ou qualquer outro ETF americano, você vai ter essa vantagem de não ter que pagar imposto de renda para vendas de até 35 mil reais. Só que você pode estar perdendo dinheiro nesse período porque a taxa de juros está subindo. Tá? Até onde vai subir essa taxa? Não sabemos. Então, assim, fica meio que você perde de um lado e ganha do outro. Tá? E tem uma outra questão. Tá? Talvez você não saiba, talvez você saiba, não sei, mas é algo que muito pouca gente sabe. A legislação brasileira, ela obriga os fundos cambiais, estou falando agora do investimento em dólar aqui no Brasil, aquele que eu considero mais eficiente, por meio de fundos cambiais, com bom histórico, boa gestão, baixíssimas taxas. Esses fundos cambiais são obrigados por lei a investir 80% do patrimônio do fundo em investimentos que vão gerar aquela valorização do dólar com o passar do tempo. Então, 80% do patrimônio do fundo tem que estar investido em instrumentos financeiros que vão gerar a rentabilidade do dólar com o passar do tempo, certo? Para esse fundo nos entregar essa rentabilidade, tá? Os outros 20%, o fundo tem uma certa flexibilidade, não precisa ser investimentos diretamente ligados ao dólar. Então, o que muitos fundos cambiais fazem, tá? Eles pegam esses 20% e investem em Tesouro Selic. Investem no título público mais seguro do governo federal, que vai render a taxa Selic e vai me dar um incremento da rentabilidade. Então, pesando esses fatores aqui, você vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, tá? Se você investir lá fora no SHV, você não vai pagar imposto de renda, se vender até 35 mil, mas você vai ter uma queda durante um período de tempo enquanto a taxa de juros americana estiver subindo. Se você investir no fundo cambial aqui, você vai pagar imposto de renda, mas você vai ter esse rendimento adicional, inclusive ao próprio dólar, com o passar do tempo. Vinícius, mas eu vi que ontem, semana passada, para de olhar para o curto prazo, pelo amor de Deus. Você vai ter, com o passar do tempo, uma rentabilidade acima da valorização do dólar, certo? Por conta dessa exposição, isso vai depender de fundo. Tem fundo que usa estratégia, tem fundo que não, é mais passivo, deixa mais largado. Depende do fundo, tá? Mas muitos fundos vão entregar uma valorização acima da valorização do próprio dólar. Então, você tem que pagar imposto de renda, mas tem esse extra, e lá fora você não tem esse extra, e ainda pode ter essa queda, mas não paga imposto de renda. Então, assim, vai ficar mais ou menos no mesmo lugar. Para a questão de facilitação, na minha visão, o que você pode fazer? Você que escolhe, tá? Tanto faz, a grande verdade. Eu invisto ainda pelos veículos aqui no Brasil, tá? Talvez, num próximo momento de ciclo de queda da taxa de juros nos Estados Unidos, se eu quiser levar o meu investimento lá para fora, eu posso levar. Mas não vai ser algo que sim que vai mudar a sua vida, tá? Não vai ser algo que vai mudar a sua vida. Então, eu continuo por aqui. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, melhor do que eu falar o que você fazer, é eu falar o que eu faço, né? Eu acho que tem um alinhamento muito maior em relação a isso.